Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se você está em um dispositivo móvel, ainda aparece a opção hypar, o que você pode fazer, que é muito bem-vindo. Assim como clicar no link que está nesse comentário fixado aqui, que é o da KTO, para você verificar a sua conta. Você clica, vai lá, faz o reconhecimento facial, entra com o seu e-mail, sua senha de sempre, faz o reconhecimento facial, tira a foto do seu documento e coloca a sua conta bancária lá, porque isso faz parte da regulamentação das bets no Brasil a partir de 2025. E aí a KTO é uma das 14 empresas que podem atuar aqui no país em 2025. Você tem que cumprir as regras. Vai lá, kto.bet.br, kto.bet.br é o novo endereço da KTO. Turma, antes de falar do jogo, quero falar da camisa, cara. Por quê? É uma área que eu gosto muito. Sobre as camisas do Galo. Fui lá na loja do Galo hoje até comprar na pré-venda, né? Ela na pré-venda ela tá sem patrocínio, que é uma demanda que a massa tem há muito tempo, até porque alguns clubes vendem sem patrocínio, e no Galo a gente não conseguia, até a gente não gostava muito que tem laranja assim na camisa, e falava, pô, por que não tem? A Lecoq fez algumas e eu arrependi de ter comprado só uma. Depois de muito tempo agora eu consegui outra que está com um escudo meio descascado, mas eu corrigi porque aquela camisa era maravilhosa. E agora a Adidas na sua despedida faz um estoque, faz um volume, eu não sei quantas são realmente, sem esse patrocínio, mas ficou muito bonita, com detalhes dourados na gola, no escudo. Eu fui o primeiro a falar disso, inclusive, lá em novembro, que seria tipo a camisa do Juventus do ano passado. O Adidas aqui tá grandão, só a barrinha assim, tá escrito Adidas, grandão, todo dourado também. O número ficou meio confuso. Eu como sou jornalista, eu trabalho sempre em favor, assim, pro caixa, pra turma que narra aqui em Belo Horizonte é muito fácil, Rogério Corrêa, mas para quem é de fora, para narrar jogos do clube, que precisa do número da camisa, vai ter ainda um pouco de dificuldade. Sobre a camisa, eu achei ela muito bonita, o patrocinador com as cores do clube ficou muito legal, mas se você quiser comprar, aliás, uma dica, quando lançar vai ter de goleiro sem patrocínio também uma cargazinha, mas aí é só para quem chegar rapidinho nas lojas aí, mas vai ter camisa de goleiro sem patrocínio também. Aliás, a camisa de goleiro é meio polêmica para alguns atleticanos pelo risco vermelho que tem aqui, como o MB Martins, que não suporta. Cara, se você jogar Galo de Briga, joga aí Galo de Briga no Google, você vai ver que tem detalhes vermelhos no rosto de um galo. É normal. O vermelho tá lá, faz parte do Galo e do Atlético, do Clube Atlético Mineiro, historicamente sempre esteve ali na camisa. Eu gosto muito de número vermelho, eu gosto muito de dourado. O que eu vou falar é foda, mas assim, a camisa me lembra um pouco os traços da camisa de 2006, amarrado, mas lembra realmente um pouco os detalhes dourados do número ali, né? A fonte ela é mais estilizada ali, mas me lembra um pouco. Mas de um modo geral, eu gostei demais da camisa. A Adidas acertou e errou ali, me incomoda um pouco às vezes como aquela camisa Doritos, que a camisa de goleiro do Galo era igual a do Cruzeiro, eu queria um pouco mais de exclusividade, pensando assim, sabe? Fez algo pensando no seu clube, mas é padrão da Adidas, ela faz algo para o mundo inteiro, que é meio que reaproveitado ali, faz parte, você fecha a parceria sabendo que será assim. Mas eu acho que essa camisa será um sucesso realmente entre os atleticanos. Diz aí, você gostou do que você viu hoje lá da camisa no jogo? Agora falando um pouco mais de futebol. Grande parte do público que me conhece aqui, aliás, é muito legal como tem gente que, como por exemplo, o Crase, baterista da banda da Parte, que eu encontrei esses dias, e ele hoje tá velho já, mas eu conheço um moleque desde os 15 anos, muita gente me conhece por causa do Camisa 12, mas a esmagadora maioria é por causa do Alterosa Sport, tem até os raízes que me conhecem por causa do Golaçô da Band, mas é por causa do Alterosa Sport. E lá eu sou um cara muito de zoação. Falou, Rony, depois você fecha a porta aqui pra mim. Tá chegando visita aqui, viu, gente? Só pra eu não ter barulho aqui na gravação, pra não ter distração. Fecha a porta aqui, obrigado. Vocês me conhecem muito pelo perfil de zoação no Alterosa Sport, mas aqui é um espaço pra falar sério. E aqui, às vezes, eu uso coisas do quintal pra dar exemplos, né? E no fim do ano, quando falei sobre permanência do Milito ou não, você concorda com a permanência do Milito ou não?
Eu falei assim, olha, não dá para ficar porque ele vai trazer a carga de 2024 com ele. Então, quando ele tropeçar na primeira, segunda rodada do Mineiro, vai ter a carga de perder a final da Libertadores com um a mais o tempo todo. Vai ter a carga de perder uma final de Copa do Brasil para o Flamengo em casa. Então você corre o risco de perder uma pré-temporada inteira porque não tem como encerrar, não tem como separar esse vínculo, como por exemplo que é o Diniz nas coletivas do Cruzeiro, falando, não é uma nova página e tal. Então eu pego de exemplo o Diniz lá no Cruzeiro, que a torcida já está pedindo a saída, hoje deu até a entender que o Pedrinho demitiria ele, para puxar o que eu falei no fim do ano, viu galera? Que se é o Diniz, se é o Milito, empatando essas duas partidas sem marcar gol, até sair nos pênaltis, lá nos Estados Unidos, eu acho que teria um peso diferente, e se encontrasse alguma dificuldade nas partidas que tem pela frente no Campeonato Mineiro, até porque a diretoria optou por colocar a classificação do Mineiro em xeque ao viajar para os Estados Unidos, eu gosto muito de ganhar o Mineiro. O Pentacampeonato Mineiro do ano passado, acho que foi o Mineiro mais legal que eu já ganhei desde sempre. Então, assim, eu gosto de estudar a história do Galo, gosto muito da história do Hexacampeonato Mineiro, estudei muito ela, e eu queria muito ganhar esse campeonato. Podemos ganhar? Podemos, claro, já vou falar sobre isso. Mas a diretoria colocou em xeque ele ao optar por a viagem para os Estados Unidos, né? Porque agora eu vou entrar nessa parte. Mas se é o Milito que não consegue a classificação no estadual, ia cair mais na conta dele do que quem optou abrir mão do estadual. Aí vamos lá. O Galo, ano passado, ele começa o Campeonato Mineiro perdendo o Patrocinense, aí ele goleia o Democrata aqui na Arena MRV e depois ele perde para o Cruzeiro na terceira rodada. Então ele tem 2 derrotas nas 3 primeiras rodadas da competição. Só que dali para frente, ele fez um torneio meio que perfeito. Eu tenho um grupo de rascunho do Alterosport aqui, eu coloquei isso. Aí ele ganha do Atlético por 2-0, Tombense 1-1, ganha do Itabirito 2-0, América 1-1 e Ipatinga 3-0. Então, ele tem ali 1, 2, 3 vitórias e 2 empates. Ele faz menos pontos até que o Tombense, mas ele está num grupo que pontuou pouco, ele consegue a classificação por aí, né? Por essa diferença, por esse regulamento do Campeonato Mineiro. O Galo precisa ser líder do grupo dele para classificar? Não. A Federação Mineira optou nesse ano, a Federação ela está tentando igualar um pouco o Campeonato Mineiro. Em 2022 ela fez a final única, né, que depois desistiu da ideia. Ela falou, olha, o Cruzeiro está na Série B, caiu em 2019, 20 sumiu ali, 21 foi muito mal, e 22 eu preciso igualar as forças aqui, quem sabe se o Cruzeiro chegar na final, ele consegue num dia inspirado ganhar esse Campeonato Mineiro. Não estou falando que a federação está beneficiando o Cruzeiro, gente. Ela procura meios de equilibrar o campeonato ali para dar mais graça para a situação. Esse ano ela tirou vantagem de boa fase, de boa campanha na primeira fase. Então se você classificou com 1000 pontos, ou se você teve o segundo melhor colocado e chegou na semifinal, 2 empates levam um jogo para o pênalti. Então você ganhou do Atlético 2-1 e o Atlético ganhou de 2-1 de você, vai para os pênaltis, entendeu? Não tem mais a vantagem de jogar por 2 empates nem na semi nem na final. Então se você consegue classificar em primeiro do seu grupo, ou se você consegue a segunda melhor, você é o melhor segundo colocado, tanto faz. Para explicar para vocês, o líder de cada grupo classifica, e quem fizer a melhor campanha como segundo lugar vai para a semifinal também. Só que a rodada desse domingo, ela pode ser bem cruel. Porque o Uberlândia, que é do grupo do Galo, enfrenta o Tabirito em casa, jogo às 10 da manhã. Outro erro da Federação Mineira, está colocando o jogo em Governador Valadares às 10 da manhã. O Democrata tem Pouso Alegre e Atlético. O Itabirito pontuou contra o Cruzeiro também. E tem mais um jogo aí que interessa ao Galo também. Quem que é do grupo dele? Tombense. O Tombense pega o Democrata, que a gente viu que é muito fraco, amanhã às 3 da tarde, lá em Governador Valadares. Então, pode terminar o domingo com uma situação mais difícil para o Atlético ou não. O Galo pode reverter essa situação ganhando o jogo contra o Pouso Alegre, que tomou 7 do América.
Quando falou que o Galo ia utilizar o Sub-20 no Mineiro, a gente já vai chegar na FC Series, no jogo do Galo e tudo mais, eu deveria repartir um pouco mais esses vídeos. Quando falou que o Galo utilizaria o Sub-20, e a gente sabe as peças que serão utilizadas, eu imaginei realmente, galera, que seria assim, ó, se não pontua, se faz 1, 2 pontos, estava dentro do que eu imaginei. De 3 para lá, fica acima do que eu imaginei. Só que fica uma omissão para o Galo de ter que pontuar, ganhar, e ele vai, dos 5 jogos que restam, ele vai ter que pontuar muito bem contra Cruzeiro, América e Atlético, citando os times de séries A e B. Beleza? Ele consegue? Consegue, tem time para isso. Mas os resultados aí vem no que eu vou voltar no Diniz mais uma vez. O Diniz é muito pressionado por ter 4 vitórias nesse período. O Diniz foi anunciado por volta do dia 3, 5 de outubro, ele estreou por ali. E como eu me preparo muito, eu estudo muito para o Sport, eu comparei o período do Galo com o período do Diniz. E cara, nós temos menos vitórias, nós temos 3 vitórias nesse momento. O Diniz tem um aproveitamento de 35% e o Galo teria um aproveitamento nesse período de 30%. Do River Plate para cá, eu acho que foi só uma vitória do Galo, daquela vitória fantástica contra o River Plate para cá. Eu acho que foi só vitória contra o Atlético Paranaense, inclusive. Eu tenho a sequência aqui, eu planilho tudo, galera. Eu sou... Porque minha mulher chega aqui e fala assim, mas você precisa planilhar tudo. Eu falo assim, olha, para ter argumento com o torcedor que conversa comigo na rua o dia inteiro, para saber do que se o cara tá falando é bobagem ou não, ou se realmente ele tem razão e eu não tinha visto para esse ponto, eu prefiro estudar. Realmente, do River Plate para cá, só a vitória sobre o Atlético Paranaense que nos tirou do rebaixamento. Nesse período, galera, o Galo, de outubro para cá, o Galo tem, nos últimos 22 jogos, 3 vitórias, 11 empates, 8 derrotas, 18 gols marcados e 25 sofridos, né? Agora vamos entrar então na FC Series. Cuca, galera, tem um air fryer aqui, eu tô com visita, não dá para colocar ventilador porque faz barulho e o ar-condicionado vai ter que ficar lá no local onde estão as visitas. Eu vou minar a sua hora aqui. Eu tô putaço porque o Galo não ganhou na FC Series, porque não marcou nenhum gol? Não. O atleticano não... Não vou falar o atleticano de um modo geral. Vou falar o Fael que tá gravando esse vídeo. Eu tô muito preocupado. Putaço eu fiquei no fim do ano. Hoje eu tô muito preocupado. Preocupado primeiro pela velocidade do Galo de resolver tudo. E cara, vale pra tudo no Atlético. A sede do Galo, por exemplo, era para ter ido para a Arena MRV em julho, aí passou para agosto, passou para setembro, passou para dezembro, passou para janeiro e agora diz que é em março. O gramado se resolve por um, depois vai para o outro, consegue a liberação na prefeitura por um, estuda se vai ser a grama natural, decide pelo sintético. E aí já tem que esperar os jogos que você tinha contratado com as empresas no fim do ano para depois começar. O Atlético, por exemplo... o Júnior Santos chegou em BH na segunda-feira e só essa sexta à noite ele foi anunciado. O Coelho está fechado com o Atlético há algum tempo e o Coelho ainda não chegou em BH. O Coelho não pode ser anunciado pelo clube. O Natanael viajou para os Estados Unidos e foi anunciado horas antes do jogo. O Galo ele é lento de um modo geral para resolver as situações. Até para o que é beabá lá dentro do Atlético é muita burocracia. Gente, eu estou falando para tudo, para todas as áreas. Com todo mundo que eu converso, o que me fala é o mesmo. A gente imaginou que SAF era coisa moderna, era coisa, pá, vamos resolver, já tem um processo para resolver, resolve dessa maneira. Não, é basicamente o processo de associação com um novo CNPJ. Para a temporada de 2025, nós começamos assim. A gente anuncia um treinador quando todos os times já estavam contratando os reforços para o treinador que eles já sabiam que comandaria na temporada. E quando esse treinador está fazendo a pré-temporada, ele fica sabendo que alguns nomes podem chegar, mas não chegam. E quando está para chegar, não é anunciado. E quando é anunciado, não está lá com ele. Então eu não estou assim putaço com o desempenho do time em campo por ser os 2 primeiros jogos da temporada. Eu fico preocupado pelos processos em que o Atlético segue sempre. Por não mudar a forma como faz futebol desde sempre. Quando eu falo que desde sempre que deu errado, é o que nos deixou endividado, é o que nós tivemos temporadas que nós falávamos, olha, por um detalhe, se a gente tivesse feito isso lá atrás, é isso que eu estou falando. Eu queria novos processos no Atlético para realização, e eu vou até encerrar o vídeo falando sobre o Paulo Brax, nesse caso, sabe?
Mas eu acho que além do torcedor, então, o Cuca está chateado com as velocidades do Atlético. Não de velocidade de ter contratado ele, mas dali para frente, sim, eu acho que o Cuca, eu acho que está muito chateado com as velocidades com que tudo aconteceu, né? E já que eu estou falando de velocidade, a velocidade é um dos problemas do Atlético dentro das 4 linhas também, né? De 2024 para cá. Aquele time lento, aquele time que pegava a bola, e por isso o Cuca assistiu muito o Atlético jogando em 2024, chegou aqui e falou, meu amigo, eu quero velocista, traz 1, 2, 3, quanto você puder, porque esse time era um marasmo para sair jogando, porque esse time era muito devagar para fazer essa bola conectar o ataque. Recuperou a bola no ataque, eu quero ela em 5 segundos balançando azeite do gol adversário. E a velocidade foi um problema do Atlético na FC Series, mas por que a velocidade continua sendo um problema para o Atlético? Porque a saída de bola continua sendo um problema para o Atlético? Porque é basicamente os mesmos ingredientes da receita de 2024. Você tem o Gabriel Menino no time titular. No time titular tem o Gabriel Menino. Que, aliás, eu acho que eu estou até passando pouco para vocês o quanto eu estou empolgado. Não, eu falei, né? Falei nos 2 vídeos aqui que eu falando, olha, é o perfil de SAF que eu imaginava, jovem, potencial, talvez já estivesse com um longo tempo de casa em outro clube, precisando oxigenar, precisando ganhar novos ares ali, e ganha novos ares, e quem sabe ali, dali pra frente, ele volta a apresentar aquele futebol que o levou para a seleção, aquele futebol diferente. E temia de ser um jogador que chegasse preguiçoso, lento, não. É um jogador que chega realmente dando uma energia, parece muito mais atento que os companheiros de grupo ali dentro de campo, viu? Mas a velocidade é realmente o problema do Galo. Fora das 4 linhas e dentro das 4 linhas, a velocidade é o problema. Já que eu tô falando do menino, o menino realmente, assim, seja na marcação, não perde, ganha. O Galo perdeu a bola, ele já quer se posicionar para recuperar rápido, não acompanha com os olhos, que era algo que me incomodava muito no time do Milito, que não parava de tomar gol, era goleada, placar elástico, muitos gols sofridos em determinados períodos, e por um time que acompanhava muito com os olhos, não começava a resolver a situação. O menino não parece ser esse tipo de jogador, parece que é o do que quer resolver mais rápido realmente. Mas sobre um que não está no time titular, que eu acho que vai terminar esse Campeonato Mineiro titular, é o Natanael. Se tivesse uma odd na KTO, o Natanael termina o Campeonato Mineiro como titular, eu ia colocar um pouquinho lá, para isso aí. Saravia tem uma certa idade, foi muito bem em alguns jogos, principalmente no período inicial do Milito, mas o Natanael, ele tem isso que eu estou falando assim de chegar interceptando, estar atento ao posicionamento dos companheiros, a saída de bola ser diferente. Eu vejo um pontinho de esperança que esse menino pode dar muito certo aqui no Atlético. E claro que o futebol ele é cruel, no futuro pode ser que não evolua como a gente imaginou, por exemplo, que o Guga poderia evoluir aqui no Atlético, né? O Guga não conseguiu assim assumir um período assim de unanimidade com o torcedor atleticano, né? O Atlético substitui o Emerson Royal, que ele busca rápido. Aliás, o próprio Emerson Royal, ele perde a titularidade para o Patrick no começo. Aí ele volta a titular, é vendido, a gente vai no mercado, busca o Guga, mas não consegue ali ter uma sequência emplacando assim. Mas era esse perfil. Jovem em um clube da segunda prateleira, que já foi... Curitiba tem história no futebol, mas passa pelos seus muitos problemas nos últimos anos. Você vai lá, busca, aposta e sai na frente dos adversários que poderiam buscar. É o tipo de contratação que eu vi alguns clubes fazendo. Falava, por que o Galo não chegou primeiro? Então tem potencial sim o Natanael para assumir a titularidade desse time. A missão de diminuir drasticamente os gols sofridos do Atlético pelo time do Milito. Aliás, a gente sai da FC Series sem sofrer gols, não sofremos para o Aimoré, sofremos um para o Democrata. Nesse ponto, pelo menos, já começa a mudar a situação dos gols sofridos. Eu acho que o Cuca, com o olho clínico que tem, percebeu que precisa vedar essa defesa também, seja com outro zagueiro, seja com um volante na cabeça da área, mas o Cuca chega pedindo, olha, eu quero zagueiro rápido, eu quero um volante para
lacrar essa defesa aqui e quero cara que me dê velocidade para esse time. E é basicamente o beabá do que precisava mudar o time do Milito, que sofreu muitos gols, né? O número de gols sofridos, um time do Filipão que saiu da melhor defesa do campeonato para uma das piores defesas do campeonato em 2024. E um time que a gente abriu aqui falando sobre a partida, que é questão de velocidade. E se ele traz um zagueiro, quem que vai para o banco de reservas? Aí depende da característica, né, de onde joga esse zagueiro que está chegando por aqui. O Júnior Alonso tem história com o clube e tal, mas quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu gosto dele, mas não morro de amores, gosto. O Fux não, o Fux, acho que a hora que o Fux aparece na imagem com a camisa do Atlético, eu dou uma arrepiada aqui. Eu fiquei muito chateado com a permanência dele, não queria a permanência dele de jeito nenhum, mas vamos ver, né? Vamos ver o que ele pode apresentar. Ele já começou 2025 do jeito que foi ali em 2024 contra o Fluminense no Mineirão, contra o Atlético Goianiense em Goiânia, contra o Vitória na Arena MRV, me fazendo raiva. Eu não acho que é um zagueiro não. Mesmo o Rabelo também, assim, que talvez precise de novos ares, como falei do menino no Palmeiras, talvez eu optaria até na linha de preferência até o Rabelo em relação ao Fux. Lá no meio, o Scarpa hoje ficou mais centralizado, outra que todo mundo pedia, o Cuca percebeu. Cara, o Cuca foi muito deixa eu começar fazendo o basicão. Scarpa foi pelo meio, mas ainda ele e o Bernard foram o Scarpa e o Bernard do fim do ano de 2024. O Bernard foi o Bernard do segundo semestre de 2024 e o Scarpa da reta final, ainda assim conseguir entregar em armação, em criação de jogo, em velocidade, em inteligência no passe refinado, algo que se espera do craque que te custa muito, assim como se espera muito do Arana, que foi mal contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, que foi muito mal contra o Botafogo. E quando tiver um cara de qualidade ali pelo lado esquerdo do campo, eu vou intensificar com certeza aqui a cobrança pelo Arana, mas o Cuca gosta... Cara, o Simonetti fez um vídeo no canal dele sobre o Arana, que o Cuca gosta do seguinte: Arana entregou para alguém no meio, ele vai passar para receber lá na frente, porque é a jogada típica do cuquismo. E hoje, por exemplo, o Bernard deu uma nele, no Arana, e o Arana devolveu na frente, porque era o Bernard tocar e passar, e o Arana pau na frente. O Bernard foi bem no começo do jogo, o Bernard ficou pedindo desculpa um tempão, porque assim, olha, deu a entender ali que, olha, eu sei que é jogada que a gente ensaiou, que a gente treinou a semana inteira, mas eu não fui. Então eu quero muito ver alguém da confiança do Cuca, do jeito que o Cuca quer, jogando pelo lado esquerdo, jogando junto do Arana. Tenho muita esperança que esse cara que vai chegar para jogar do lado esquerdo do campo, resgate o Arana, esse Arana que é acionado e corresponde a jogada de qualidade, e o cara que chega tem drible, rompe uma linha, e quando ele rompe uma linha já está passando o Arana, buscando profundidade ali, para a gente voltar a ter jogada de linha de fundo, porque quando você tem Scarpa e Arana no time, você tem que cobrar muito dessas peças, e infelizmente não estão correspondendo. O Bernard eu acho que vai ser realmente, não vai ser um cara para compor elenco aí, o hype que a gente criou da volta do ídolo, de um cara de qualidade que estava conseguindo seus gols, assistência na Europa para o que é hoje, tá muito distante, né? Tá muito distante. Pouco para falar do jogo, porque pouco foi mostrado, nada ofensivamente contra o Cruzeiro, não tivemos o Cássio trabalhando, e hoje você consegue ver umas coisinhas diferentes de posicionamento, tentativa de acionar o ataque, mas bem pouco também. Né? Nos pênaltis, Davis, era só fazer, cara. Porque assim, eu tô no... tem uns caras que gravam rios pro Instagram, por exemplo, eles mostram as tampinhas descendo no rio com o escudo do time em cima. E eu fico, vai Galo, vai. Agarra nessa pedra não, Galo. Sopra a tela. A tampinha do Galo chegar primeiro, meu irmão. Eu não quero perder. E se foi pros pênaltis, eu não queria perder. Teve um lance, por exemplo, aquele do que o Davidson tentou cavar o pênalti. É desnecessário, cara, porque você fica marcado. Depois o juiz, a hora que for aqui, ele vai estar marcado com você, que ele sabe que você se joga. Tem umas coisas do Davidson que eu acho que é desnecessário. Lança pra ele não vai ganhar a bola, ele vai tentar dobrar o joelho para cair no chão. Dá para ficar em pé mais tempo, sabe? Dá pra
percebeu que não foi falta, não precisa ganhar. O Prato tinha isso, cara. Eu acho que vocês puxam um pouco de saco exagerado do Prato, mas o Prato tinha isso. Tô tomando... Pô, o Prato, às vezes, era lance para falta e o Prato optava por continuar no lance, cara. É foda. Aí o Fux veio e cagou a noite toda, como sempre. Eu acho que o Galo volta para a cidade do Galo com o Cuca Ultra Master Premium Plus chato. O chato útil, né? O chato que vai ficar enchendo o saco falando, porra, Vitor, porque, galera, não é não é Alice nos Países das Maravilhas. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu uso esse termo. Não é Alice no País das Maravilhas. A galera gosta do Galo na resenha, lá do bastidores, rindo, brincando. Aí vai lá na montanha-russa, aí o Hulk, o Mariano e o Davidson estão lá na frente do ônibus. Mas, meu amigo, quando desliga a câmera no futebol, é dedo no ouvido e gritaria. Porque o Cuca vai ser chato com diretoria, vai reclamar que o Coelho e o Júnior Santos não foi para lá, vai reclamar que o Coelho não tá na cidade do Galo segunda-feira para treinar com ele, se não tiver ainda, né? Pode ser que pegue um voo agora, acho que não chegou em BH no sábado, pode ser que pegue um voo no domingo, né? Segunda de manhã ele vai pro CT, ele vai reclamar demais, eu tenho certeza disso, que ele vai ser muito chato. E assim como eu falei que a minha esperança estava no ego, na vaidade, ao ver o Pedrinho sendo elogiado, agraciado lá pelos reforços que estavam chegando, eu falei, cara, não foi só isso que doeu na diretoria, houve muita pressão das empresas, dos donos, porque essas empresas não são administradas só por eles, tem conselhos, né? O BMG, por exemplo, está muito barato na bolsa, pagando bons dividendos, tem seu conselho, eles cobram. A MRV, que tem feito ações nacionais com a TV Globo, tem cobrado a situação que aconteceu nas redes sociais de comentários de atleticanos. E essa pressão, aliada à pressão do Cuca, o treinador agora, eu acho que a minha esperança é realmente para que isso faça o Atlético se reforçar para a temporada, porque a gente viu na FC Series que se mantiver a fórmula com os mesmos ingredientes, o resultado é o mesmo. Não muda. Mas eu acho que o modo Cuca, putaço na cidade do Galo, vai mudar tudo essa semana para a pressão de fechar. Falar, meu amigo, eu tô cansado de manchete, tô cansado de especulou, tá quase fechado, sondou, tá vindo aí, olha lá, ele tá querendo. Não, eu quero carinha aqui com a chuteira calçando e eu colocando aqui para treinar, porque sem o Caio Maia, se tivesse mais uma semana de treino nos Estados Unidos, sem o Caio Maia, o Cuca, agora talvez o Rubens voltando, equilibraria um pouco a situação, mas o Cuca não teria como fazer treino de time contra time lá nos Estados Unidos, galera. E é o que eu falo, você tem que... você tá indo para a quarta rodada do Mineiro, querendo escrever uma história diferente do que foi aí, você tem que fazer diferente. Não adianta repetir essa situação. Deixa eu desligar a câmera aqui e voltar. Bom, eu falei que ia falar sobre o Paulo Brax. Paulo Brax rodou, ele deu a versão dele da passagem no Inter, sobre caixa, sobre dinheiro, sobre equilibrar a conta, baixar a folha salarial para depois dar um passo maior lá na frente. Ele deu a versão dele sobre a passagem no Santos, no Vasco, sobre... o torcedor critica, mas o que foi passado é isso e eu alcancei. Né? Mas o que mais me chamou a atenção na entrevista do Paulo Brax é um ponto que para o torcedor não importa tanto, mas que eu insisto lá na TV, insisto aqui, que seria o marco inicial de uma SAF pro Atlético. A base do clube. O Brax assume que os resultados estão ruins, porque normalmente quando você troca a diretoria, o Atlético trocou do André Figueiredo pro Marcos, Valdir Todinho, depois trocou pro Chávari, depois trocou pro Damiani. Quando chega um novo dirigente, deixa eu ver só o que a assessoria do clube mandou por aqui. Pessoal, boa noite. O jogador Patrick, que vem fazendo um trabalho de condicionamento físico e fortalecimento, reclamou de um desconforto na panturrilha direita e também por isso ficou fora da partida de hoje. A gente tem um grupo com a assessoria do clube que a gente recebe as notícias. Quando você troca esses diretores, eles chegam prometendo mil maravilhas e criticando a gestão anterior.
Porém, agora chega o Paulo Brax, que administrou também a base do América, trabalhou na Federação Mineira, falando, olha, não tá legal o método. E, gente, internamente, os donos do clube, os Beninho, o Guimarães, o Vorcaro eu acho que já não é muito a dele, mas eles sabem que não tá legal. Não é só a gente que acha. Eles podem ir pro microfone e falar tal, mas internamente a cobrança pela base está muito grande. O Damiani deu uma entrevista para a Alterosa essa semana falando de processo de maturação até os 26 anos. Então fica muito fácil se você falar que o seu sub-12 é forte e que você precisa de tempo até o sub-26 e ter 14 anos de limbo aqui sem cobrança, aí fica fácil. Mas realmente eu nunca vi o Atlético fazendo um bom trabalho. Eu vou fazer 40 anos daqui uns dias, não, em julho. Nunca vi o Atlético fazendo bom trabalho de categoria de base. E a minha grande esperança, Brax, o que eu quero do Brax? Ele vai trabalhar lá com o futebol feminino, ele vai trabalhar com o futebol profissional. Cara, eu queria base. Eu poderia falar assim, Brax, foca na base, porque aqui tem um Diamond, 2 Diamond, 3 Diamond, 4 Diamond, nós vamos ganhar dinheiro pra cacete, que isso aqui é um posto de petróleo. Vamos começar, ele usa esse termo, a captação a ser diferente, a maturação a ser diferente. Se tiver um Savinho aqui, ele não vai ser para completar treino. E se tiver um outro menino aqui, ele vai ser utilizado no profissional porque ele tem qualidade. E se tiver Pereba, ele não vai chegar no último ano de sub-20 porque ele vai estar jogando lá em outro clube do interior de Minas ou de outro estado, porque nós vamos fazer um trabalho diferente, né? Os resultados do Atlético nos últimos anos de categoria de base mostram que o trabalho, além de não estar reforçando a equipe principal, profissional, você usa um lateral direito, o reserva dele, depois você improvisa 2 zagueiros, porque você não consegue olhar para a base. O lateral esquerdo também, você tem que tirar o seu jogador de habilidades da frente para completar com o lateral esquerdo, porque você não tem essa qualidade. Então, assim, acho que o pilar de uma SAF, porque SAF seria uma visão de futuro, seria com categoria de base, cara. Então, a fala do Brax sobre base me deu certa esperança, apesar de eu sempre que... Agora eu aprendi no futebol que não adianta só o discurso, você tem sempre que esperar quando estiver acontecendo, para ver se vai fazer valer realmente. Sobre Galo e Democrata, eu não fiz o pós-jogo porque ia ficar meio monótono como foi o jogo. Porque eu ia reclamar de um, reclamar de outro, reclamar daquilo. Eu falei, cara, vou ficar 7 minutos reclamando aqui. Eu vou dar uma pincelada depois do jogo do Orlando City. O David Cauã é quem mais deu um suspiro ali no time, né? E assim, é o beabá, cara. O Paulo Vitor decepciona, não consegue entregar nada. O Robert vai responder no story porque não está entregando nada. E o Delfim fazendo uma boa partida. Ano passado, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu falava dos 3 fatores que você via em todo jogo do Galo. Uma era o gol no começo, o gol sofrido no começo. E aí, mesmo problema contra o jogo contra o Democrata, fiquei bem chateado com essa situação, porque eu esperava um time muito focado no início, não é um time de qualidade. O Democrata, aliás, a gente deu um pouquinho de sorte na tabela de pegar Imorese e Democrata. E vamos ver quem é esse Pouso Alegre, se é o que tomou de 7-0 aí pro América, porque aí a gente tem potencial para pontuar e entregar um cenário melhor para a equipe principal, né? Mas se você estivesse reforçado nos Estados Unidos, com mais 3, 4 reforços, talvez você poderia ter o Caio Maia atuando aqui nesse time, você poderia ter o Palácio, se o Alisson não tivesse um Sul-Americano, tomando de 7 lá da Argentina, você poderia ter o Palácios ajudando esse time aqui no Campeonato Mineiro, mas dentro do que assim essa geração entregou de resultado, em Copinha, em Campeonato Brasileiro e tal, é realmente essa limitação em algumas situações. Vamos ver se a gente consegue pontuar melhor contra o Pouso Alegre. Deixa eu desligar minha sauna aqui, que eu tô encharcado já, e a gente se vê no próximo pós-jogo, depois do jogo contra o América, aí a chapa esquenta. Bora lá.